Olá, belíssimos e belíssimas do meu coração, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso papo com o ex-aluno, nesse caso aqui com a ex-aluna. Estou com a super Rafaela Dias, nossa chiquérrima oftalmo, R1 de oftalmo no Hospital Bom Samaritano, passou no fim do ano passado, né, para esse ano, tá com essa carinha de R1 feliz e contente aí, e a gente vai bater um super papo. Muitíssimo bem-vinda, Rafa. Um prazer imenso conversar com você. É um prazer, Paulo. Eu vou te perguntar algumas coisas para você, claro, né, ir guiando o pessoal, ajudando eles aí nesses obstáculos que, obviamente, sempre vão aparecer no meio do caminho. Primeira coisa, vou começar com perguntas difíceis. Você se lembra da primeira nota que você tirou no primeiro simulado que você fez na Aristo? Eu lembro, porque me marcou muito. Eu estudei o 5º e o 6º ano. Tá. No 5º ano, eu ficava mais vendo aula, acompanhando o internato. No 6º ano, que eu estudei para valer mesmo, acordava de madrugada para estudar antes do internato. Então, assim, aí eu lembro do meu primeiro simulado, foi bem no início do ano, foi acho que 22 de janeiro que eu tirei uma nota horrível, eu tirei acho que 48. Sim. 48. E aí eu fiquei em choque e falei, nossa, eu preciso estudar. Eu preciso estudar muito, preciso arrumar formas de conseguir estudar muito e conciliar com o internato. Perfeito. E nessa vibe de internato, né, acaba que o estudar muito, às vezes, ele nem é muito possível, né? A ideia acaba sendo estudar melhor, né? Aproveitar mais o tempo, aproveitar mais o curto tempo que a gente acaba tendo pela rotina de internato e tudo. Como que você se sentiu, assim, nesse primeiro baque? Foi uma coisa mais de te desmotivar, uma coisa mais de te motivar? Como é que você reagiu à primeira nota? Então, eu sabia que todo mundo ia mal no primeiro simulado. Todo mundo estava em torno disso. E eu tinha, meus amigos também estavam estudando, fazendo simulado, todo mundo tirou uma nota um pouco parecida. Eu sabia que com essa nota eu não ia conseguir passar, né? E que eu precisava melhorar. Então, assim, foi uma mola propulsora mesmo, assim. Eu sabia que eu tinha tempo, sabe? Tinha tempo, assim, até a prova para melhorar esse simulado, essa nota. E você saiu de quantos pontos para quantos pontos? Do primeiro simulado para a última prova? Nas últimas provas, eu chegava a fazer até 90%, 90%. A minha melhor nota foi 95%, mas porque eu já estava fazendo muita questão, assim, no final do ano. Já estava fazendo muita questão. Né? E você saiu de quanto do primeiro simulado e quanto você fez na prova que você passou, de fato? Na prova que eu passei, eu passei com 72,4. E no ENAC, se eu não me engano, sem o currículo, eu tirei 74. Perfeito. E nesse tempo todo, qual que foi sua nota mais marcante, assim? Foi esse primeiro simulado? Claro que eu nem vou contar as notas da aprovação, não, tá? Porque, claro, fica até injusto com as outras notas. Mas qual foi a nota mais marcante, assim? Antes de fazer uma prova no Rio, eu estava fazendo simulados e foi uma das primeiras provas, assim. Eu estava com muito medo de não passar em lugar nenhum, porque quando a gente está estudando, a gente acha que não vai passar em lugar nenhum, que a lista não roda. Então, aí foi o meu primeiro 90%. Sim. E aí eu fiquei, nossa, acho que vai dar, sabe? Aí eu fiquei confiante, foi muito bom. E como que era a sua rotina de estudo, assim? Porque você falou que acordava de madrugada, teve época que foi um pouco diferente disso. Como que você conseguiu conciliar internato e estudo para residência? Que é sempre uma super dúvida dos nossos alunos, assim, um super obstáculo, né? Na verdade, que o internato acaba ficando no meio desse caminho da aprovação. Então, eu gostava de estudar antes do internato. Porque, dependendo do rodízio, a gente não sabia muito bem, não tinha uma hora muito certa para chegar em casa. Igual o rodízio de cirurgia, alguns rodízios que a gente chega muito cansado, você não consegue chegar em casa e ter aquela, eu vou estudar, vou matar 50 questões hoje. Então, eu acordava, eu e minha amiga, a gente acordava 4h30, a gente combinava assim, ó, se você não acordar, você vai ter que me pagar um doce, a gente apostava alguma coisa. Aí a gente acordava 4h30,
estudava, fazia uma RI, porque a RI era, assim, revisão é tudo quando a gente está estudando, né? Então, assim, a RI eu não deixava de fazer. A RI era a minha primeira obrigação do dia. Eu rodava e fazia RI. A RI feita, o que eu conseguisse fazer depois era lucro, mas eu tinha as metas na semana. A RI era obrigação mesmo. Aí eu fazia a RI. Às vezes, se começasse às 7 horas da manhã, não dava para ver o conteúdo todo, mas eu tentava adiantar as questões do conteúdo, né? As questões pré-aula, são só 10 questões, dava para fazer. E aí, quando eu chegava em casa, às vezes eu assistia uma aula, fazia uma coisa mais tranquila do que de manhã, assim, que, né, eu já estava com a mente mais fresca, mais cansada. E mais gás mesmo para começar o dia, né? De forma geral. Ao longo do processo, você sentiu que alguma coisa mudou na sua rotina? Claro que tem a parte do internato que muda dia após dia, mas assim, você sentiu que, poxa, eu estou mais confortável fazendo questão, eu prefiro fazer mais questão, eu prefiro fazer mais RI, mais teórico. O que você acha que mudou na sua rotina ao longo do processo de preparação? A preparação para a residência, ela vai modificando ao longo do ano. No início do ano, eu ficava muito preocupada com os conteúdos, eu fazia, né, a RI e os conteúdos. E não deixava de fazer simulado também. Um simulado por semana. Final de semana, sábado ou domingo, eu tinha que fazer um simulado. Só que no final do ano, chegando perto das provas, o estudo ele tende a mudar também. Porque na Aristo, eles até deixam menos conteúdos, vai acabando, vai esgotando os conteúdos perto da prova. E aí eu fazia só questão. Tinha dia, durante a semana mesmo, que eu fazia uma prova, as provas, por exemplo, Santa Casa, PSU, que não são 100 questões, são 75 questões, dá para fazer num dia. Aí eu fazia um dia prova, outro dia prova de novo, e aí se eu ver, assim, tem um conteúdo que está muito difícil, eu ia só na apostila, lia ali, mas eu não revisitava a aula, né? Não ficava gastando muito tempo ali no conteúdo. Fazia mais questão. E uma coisa muito importante que eu lia, eu acho que isso fez muita diferença, que eu lia os comentários das questões. Eu estava sempre comentando lá no fórum e eu lia até o que eu acertava, sabe? Porque era uma forma de revisar também. Porque às vezes a gente faz muita questão, a gente começa a acertar, nem é porque sabe, mas é porque sabe o jeito que vai perguntar e o que quer que fica automático, né? Fica automático. Mas aí se você lê, se você revisa, porque no comentário tem uma revisão, tem um espacinho assim de revisão. Então, assim, é um momento que você tem para revisar o conteúdo também. E esse estudo ativo, né, que a gente tanto fala, a gente é tão acostumado com aula de faculdade, slide, qualquer apresentação, texto, né, livro, texto. A gente fala muito de estudo passivo e estudo ativo, né? E o aluno ele vem muito e fala, poxa, eu vou para o estudo ativo totalmente agora, vou só fazer questão. Mas faz questão de uma forma passiva dentro desse estudo ativo, né? Que aí fazendo, tá errando, não tá nem aí, não vai conferir por que errou, por que acertou. Então essa forma que você fez, né, e fazia, deu resultado até por isso também, né? Porque foi uma forma totalmente ativa de estudar e acaba que é a que a gente mais retém, não tem muito jeito. Claro, Rafa, que a gente também encara uma dificuldade com os alunos, que é justamente essa transição de estudo passivo para um estudo ativo. E até que a gente consegue que eles tenham constância, é algo muito difícil. Como que você reparou que foi sua consistência, assim, ao longo do ano? Você reparou que em determinado momento você conseguiu, poxa, se adaptar à metodologia de uma forma melhor? Ou você conseguiu seguir um padrão do início ao fim do ano da mesma forma? Então, eu acho bom fazer cursinho no quinto e no sexto ano, até por conta disso. Porque na faculdade a gente estuda, a gente lê resumo, faz a prova, ou lê um capítulo, faz a prova. Agora, o estudo para residência é um conteúdo muito grande e você não vai vencer o conteúdo assistindo aula e lendo resumo e lendo apostila. Então, assim, no quinto ano, foi assim, para habituar o estudo para residência. Eu estudava muito para o internato e estudava para residência, mas no sexto ano que eu tive aquele choque de realidade, preciso estudar para residência. Então, assim, e a Aristo, ela já coloca tudo o que você precisa fazer no dia, sem você ter que ficar se preocupando, organizando o seu estudo. Então, assim,
Isso também facilita muito, você não precisa ficar pensando como que você vai estudar. Ela já entrega o que você tem que fazer. Então, eu já chegava, já sabia que eu tinha que ver uma aula, fazer as questões antes da aula, depois da aula eu tinha que fazer flashcard. Então, assim, isso facilitou muito. Mas a engrenagem começou no 5º ano, e no 6º ano veio aquele senso de urgência, né? E aí, o estudo foi modificando ao longo do ano só na questão do conteúdo, que vai diminuindo, né? Você vai assistindo menos aulas, vai fazendo mais questão, mais flashcard, e só volta em alguma aula ou na apostila se tiver alguma dúvida pontual, que vê que precisa reforçar mesmo aquele conteúdo, que não tá ficando legal, tá errando muito a mesma coisa. E você lembra quantas questões você fazia por dia? Assim, no início do ano, depois no meio do ano, até aumentar no fim do ano, assim. Então, a RI eu fazia todo dia. É lógico que alguns dias, né? Eu não fazia, mas eu não deixava. A Aristo tinha um troféuzinho, né? E eu gosto muito, assim. Eu gosto de esporte, eu gosto de, sabe, dessa coisa assim, de competir comigo mesmo, assim. Então Sim. Eu ficava, nossa, não, tem que ganhar o troféu do conteúdo da RI. Aí a RI eu não deixava de fazer. Então eu fazia sempre uma RI. Todo final de semana eu fazia um simulado, então eu fazia 100 questões. Eu fazia, em média, 50 a 60 questões por dia. Mas no final de semana eu fazia o simulado e deixava o domingo para corrigir o simulado, mas aí no final do ano eu fazia e corrigia no mesmo dia o simulado. Tá. E teve algum ponto que foi uma virada de chave, assim, para você começar a fazer mais questão mais para o meio do ano? Você falou que aumentou, né? No fim do ano aumentou por conta até do conteúdo reduzir, você já ter visto muita coisa, por já estar com a gente desde o 5º ano. Teve algum ponto com uma virada de chave que você fala, poxa, eu preciso fazer mais questão por isso, porque está dando certo, ou porque eu estou me sentindo desconfortável de outra forma? A questão do estudo para residência é que você tem muito conteúdo e pouco tempo para estudar. Então, a forma mais ágil que tem para você estudar é por questão. Que você descobre como que a banca está te perguntando, o que a banca gosta de perguntar. Já aconteceu em várias provas, de estar fazendo a prova e ter uma sensação de que eu já fiz aquela questão. Você lê a questão durante a prova e está assim, gente, eu já fiz essa questão. Eu já testei a resposta. Parece que eles estão só copiando. Então, assim, é muito bom você fazer muita questão, que você vai pegando essa maldade de prova mesmo, você vai vendo que repete. Então, mais pro final do ano, meio pro final, assim, você acaba fazendo mais questão, porque você já fez muito simulado. Então, acaba que já fez muita questão também, acaba que você vai vendo que o jeito é fazer a questão e corrigir. E corrigir até o que acertou. Então, eu falo que eu acho que é um ponto muito importante. E você falou um ponto que eu acho super importante, Rafa, da questão dos troféus e competir consigo mesmo, assim. E é uma dificuldade grande que a gente tem de incutir na cabeça dos alunos que a vida deles está acontecendo enquanto eles estão estudando para a residência. Como que você conseguiu conciliar as outras atividades que você faz e gosta de fazer para preservar a questão de saúde mental, saúde física, que também é super importante, né? Eu acho que a gente tem que valorizar demais esse lado, porque é uma coisa que eu sempre falo. Se não tiver a cabeça boa, você nem chega no local da prova. Você pode ir fazer a prova sem estudar, você vai conseguir ir fazer a prova, sentar e quem sabe até passa, na sorte. Mas se a cabeça não estiver boa, às vezes você nem consegue ir fazer a prova. Dá algum desespero, algum BO que você não chega lá no local da prova. Como que você conseguiu conciliar isso para manter a cabeça boa até o final do processo? Eu acho que uma coisa, um acerto que eu tive, que foi muito grande, que sempre quando alguém me pergunta eu falo, foi sair das redes sociais. Porque a gente perde muito tempo no Instagram. E acaba que a gente não percebe, mas quando a gente está estudando, a gente fica com uma vida mais restrita. A gente não tem um sábado inteiro, um domingo inteiro. Então, assim, você entra no Instagram, tá todo mundo vivendo uma vida de arco-íris. E por mais que você não vai se comparar, você é um adulto maduro, aquilo ali, além da questão da dopamina, né, toda essa questão, mas eu sinto que a rede social, quando você está num momento de maior foco, ela mais te adoece, ela mais te atrapalha do que ela te ajuda. Então, assim, eu tinha o WhatsApp, tudo, conversava com meus amigos, saía para comer, fazia simulado durante o dia.
E uma coisa também que eu estudava muito com a minha amiga, então assim, não foi um processo totalmente solitário, porque estudar é muito solitário. Então eu sempre combinava com a minha amiga a gente corrigir o simulado juntas. Vamos fazer o simulado, depois a gente sai e come alguma coisa. Então assim, isso ajuda muito, sabe? Mas eu acho que o meu maior acerto foi ficar sem Instagram para não ter essa questão, sabe? De perder tempo à toa e de ficar se comparando, assim, e você entender que o seu processo é aquele e abraçar aquilo, sabe? Perfeito, perfeito. E claro que todo mundo tem as suas áreas preferidas, as suas áreas menos queridas. Qual que era a área que você tinha mais dificuldade, Rafa? Paulo, era a sua área preventiva. Eu não gostava. Na faculdade, eu também não gostava de preventiva. Sim. Clínica é difícil porque cai de tudo, né? Mas preventiva, além de mal, eu não gostava de estudar. Então, assim... Preventiva cai de tudo e é um tudo muito diferente, né? No Enare, por exemplo, preventiva foi muito parecido com clínica. Mas no final, no início, preventiva era a minha pior matéria nos simulados. A gente consegue ver, né, por área, eu ia muito mal em preventiva. No meio do ano para frente, preventiva passou a ser a minha melhor matéria. Nas provas que eu fiz, teve uma prova que, assim, no Enare, a prova da Feluma também, preventiva, assim, me ajudou muito. Praticamente fechava preventiva. Então, assim, me ajudava demais. Agora, era uma matéria que eu não gostava de estudar, acabei gostando. E foi muito assim, assistindo as aulas, pegando aqueles macetes dos cálculos, do que sempre cai, fazendo flashcard. E aí você percebe que tem um padrão que eles gostam na preventiva. Então, assim, quando você começa a ir bem preventiva, você nunca mais para de ir bem. Não é igual clínica, que às vezes você estuda, e você ainda continua, a nota não continua subindo tanto. Agora, preventiva, na hora que a nota sobe, ela sobe mesmo, porque você descobre ali como é que cai e vai embora. Eu falo com os alunos que, assim, às vezes demora a curva de um ponto de inflexão na saúde coletiva acontecer, né? A pessoa fica muito agarrada, até por resistência mesmo com a disciplina. Tinha muita lei, é muito nomezinho para guardar. Às vezes os nomes são iguais num lugar e no outro. Mas quando deslancha também dá um ponto de inflexão tão grande, né, na nota que é um ponto sustentado, assim, ele fica lá. Porque, e acontece em todas as provas. Acaba que a informação de alguma forma entra na cabeça, com repetição, com revisão, né, repetida e espaçada, com a repetição do tema, com a repetição das questões também, dos flashcards, até porque ter muita criatividade para fazer questão não acontece, né, especialmente saúde coletiva. Sim. Então as bancas também têm suas limitações nesse ponto. E deixa eu te perguntar, você entrou com a gente como uma acadêmica do 5º ano e saiu como residente de oftalmologia. Para além dessa mudança, que é uma mudança muito significativa, que demanda muito amadurecimento, e nesse amadurecimento, qual foi a maior mudança que você enxergou em você mesmo? Seja em relação a estudante, ser humano, qual foi a maior transformação que você entende que você passou? Eu acho que quando a gente passa no vestibular, a vida muda bastante. E quando a gente passa na residência, a vida também muda muito. E a forma com que você estuda é a forma com que você encara os desafios mesmo, sabe? Acho que quando você vence um desafio que você achava que não seria capaz, aquilo te dá mais força para outros desafios, sabe? É muito mais do que uma prova. É muito mais do que uma simples prova de residência. Quando você passa numa... Porque no início do ano, eu tinha tirado 48 no simulado, eu achava que eu não ia passar. Por mais que eu preciso estudar, vai dar tempo, mas eu ficava assim, será que eu vou conseguir? Será que no final do ano eu vou conseguir tirar uma nota boa? Mas aí você vê que aquilo acontece, você vê que dá certo, então assim, isso te dá muito mais força na vida mesmo, sabe? Para passar por outros desafios e pensar, não, acho que eu consigo isso, porque eu já consegui uma vez, então eu consigo de novo. Perfeito, perfeito. E por fim, como
tem muitos alunos neste momento se inspirando em você, como você fez na época que você estava estudando, você estava me contando, vendo os papos com ex-aluno, até porque não tinha Instagram para ficar perdendo tempo. Vê tudo no YouTube. Vai ter muita gente vendo o seu vídeo no YouTube. Qual o conselho que você daria para quem está agora sendo a Rafa do ano passado, estudando, tentando as provas, sonhando com a residência que está logo ali na frente, mas tem hora que parece que está mais distante? Não desanimar nesses momentos que a gente vai mal, usar isso como uma mola mesmo, assim, de que, nossa, ver onde precisa melhorar e ter uma visão racional também de, poxa, eu não tô indo bem aqui, igual eu não tava indo bem em preventivo. Puxa mais questões daquele assunto. A plataforma, ela te oferece muita coisa, muita funcionalidade. Então, assim, vale a pena desbravar, sabe? Pegar, ver como que tá seu desempenho na área. Você conseguia ver o seu desempenho em cada matéria, que parecia um gráfico, assim. Aí, os gráficos estavam vermelhos, eu ia lá e puxava 50 questões desse assunto específico que estava vermelhinho para mim. Aí eu ia lá e fazia, sabe? Tem como passar, assim, parece distante, parece difícil, mas tem que acreditar, tem que ter muita fé, né? E muito foco também, não desistir, porque a residência é um caminho difícil, mas vale a pena. Perfeito, perfeito. Adorei nosso papo, adorei a conversa, estou muito feliz com o seu resultado e feliz por você estar feliz também, isso é muito importante para a gente. Foi um prazer gigantesco, viu? Muito obrigado mesmo pelo tempo despendido. O tempo de oftalmo é caríssimo, né? A hora do oftalmo é caríssimo e foi um prazer gigantesco, tá? Um beijo para você e um beijo para vocês, belíssimos e belíssimas do meu coração, tá bom? Até o próximo papo com o ex-aluno. Eu que agradeço, foi um prazer. Até.